Certo. Bom, aqui nós podemos ver uma charge, né, de uma história em quadrinhos. A partir daqui, nós interrogaremos alunos como eles veem essa charge, qual é como eles relacionam com o seu cotidiano. Isso, e a gente busca essas Aqui histórias na assim sala, bem atuais, né? Que assim fosse um conhecimento que, vamos dizer, conhecimento sobre violência urbana, né? Uma história em quadrinhos sobre violência urbana que está assim é do conhecimento de todos, né? Um conhecimento comum para todo, independente de onde você mora no Brasil, né? É um conhecimento comum a toda a sala. E daí os alunos podem construir alguma narrativa dessa história em quadrinho. Cada um pode ter sua interpretação de uma maneira diferente do outro. no caso aí da imagem, a gente pode ver aí o caso do aumento da inflação, né? As coisas subiram muito, então está no cotidiano de todo mundo, porque todo mundo precisa comer. Aí você está vendo o arroz, a farinha, o feijão na feira. Aí também você pode ter a vantagem desses textos semióticos, muito semióticos, é exatamente essa possibilidade que ele dá de múltipla. Você pode ver de várias maneiras. Eu posso ver essa charge de uma maneira, a Valdirene já pode ver de outra, o Bato de outra. Então, dá como é que se diz? Essa possibilidade de construir uma narrativa. Isso. E a partir daqui, como para o nosso aluno, nós podemos perguntar para ele sobre as expressões faciais, como que a mulher levanta as mãos, arregala os olhos, né, e abre a boca, tipo assim. É um assalto. É uma forma de leitura dos elementos verbais e não verbais, né? Como Estou ministrando aula, tio. O formato dos olhos, o levantamento dos braços. Entendeu? Ficou bem bacana. Outra coisa também que eu reparei nessa charge aí é relação às feiras. Você vê a sujeira, você vê aí as cascas de banana jogadas no chão, coisa que acontece muito nas feiras aqui no Brasil. Isso. E a sujeira, né, nas ruas é uma forma de violência, né? Você sujeira na rua demais, causa aí muito entupimento de bueiros e tal. Se a gente for fazer uma discussão ampla sobre o ser esse tipo de violência. E quando eu peguei essa história em quadrinho, eu parti do princípio como se eu fosse professor e passasse, por exemplo, próximo à escola, próximo a algum lugar que ficasse visível aos alunos e tivesse um outdoor com essa figura, né? A partir disso, eu tirando foto, eles se reconheceriam como seres agentes, né, que veriam o que estava no outdoor justamente na aula. E eles poderiam interpretar de modo diferente, ou seja, os alunos trariam cada um uma interpretação. As histórias em quadrinhos, elas contribuem para o processo de diferentes situações cotidianas vividas, porque os personagens, eles são, assim, figurinhas carimbadas, né? Por exemplo, nós estamos comumente vemos políticos, por exemplo, tem umas que eu pensei em botar, só que eu ia politizar muito, aí eu não vou botar isso, porque senão vai se arrastar muito. Isso. Vai passar para outra? Tô tentando botar. E assim, uma relação das histórias em quadrinho com a língua portuguesa instigar o aluno a leitura, a escrita, também é algo muito importante, história em quadrinho, porque eles, a partir da visão deles que eles têm sobre a imagem, eles criam as narrativas, aí podem escrever sobre, podem dar sua interpretação, então eu vejo essa relação, né, de instigar leitura e escrita a partir das histórias em quadrinho. É uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades educacionais. Porque é muito interessante essa história das tiras, dos quadrinhos, porque a gente sabe que as escolas privilegiavam muito o texto impresso, aquela só de palavras. Então, com a chegada das novas tecnologias, então o novo cenário mudou.
para desenvolver essas habilidades, porque através dessas tiras, dessas charges, o aluno ele tem contato com muitos elementos, com palavras, com imagens, com ícones, com expressões através do desenho. Então, é uma maneira divertida de aprender. Isso, na verdade, desenvolve o processo, né, de artes visuais, né, a partir das histórias em quadrinhos, é uma ferramenta importante para isso aí. Porque a Ana Célia, resumindo as palavras da Ana Célia. Além de auxiliar na interpretação de texto, a partir desses quadrinhos, cada um vai criar sua história dentro do seu contexto que cada um vivencia no seu dia a dia. Sim. Agora eu vou tratar o Gustavo e meus outros colegas de grupo como alunos. Eu peguei essa história no outdoor. O que vocês conseguem visualizar nessa história? Me digam. O que eu vejo aí é a falta... Eu que vejo aí, primeiramente, é uma falta de educação, que é comunente a nós humanos, né? Você vê que tem um lixo aí e ele joga fora do lixo. Isso. Na verdade, isso é uma forma de educação, né? Uma falta do cuidado do nosso ambiente, né? Joga um lixo ali, tendo prejudicar milhares de pessoas com isso aí, porque tem um monte de consequências que advém desse lixo que ele vai jogando na rua. E o cara vai passando do lado da lixeira e não tem o mínimo esforço para colocar lá na lixeira, no lixo orgânico. Quadrinho, né? Já no segundo, uma pessoa vê, né, como é que eu posso dizer assim? Se irrita com a situação e joga os dois logo na lata de lixo. É lixo também, então vocês dois merecem para o mesmo lugar. Eu vejo dessa forma. Sim, como podemos... Joga o lixo no lixo, né? Joga o lixo no lixo. E o outro que joga. Agora eu vou perguntar para vocês, como vocês tratam o lixo que vocês produzem? O que vocês fazem quando vocês, por exemplo, estão na rua? Vocês jogam para trás as cascas de banana igual esse outro cara? Ou se vocês veem uma lixeira próxima, vão lá e jogam? Rapaz, não é querendo ser o certinho, não, mas muitas vezes eu estou na rua, quando eu como um bombom ali, eu coloco o papel no bolso para chegar e colocar no lixo em casa. Já fiz muito, eu fico com a consciência pesada quando eu vou jogar na rua. Duas. Eu também, Bato. Meus bolsos é cheio de papelzinho. E você vê aí nessa chave também que já há uma seleção de lixo, porque está escrito lá, lixo orgânico. Então aí já é uma coisa bem bacana, que já está a lixeira com seleção, e o cara assim mesmo joga no chão. Eu, particularmente, não jogo o lixo no chão. Meu lixo é todo selecionado aqui. Então, pessoal, a nossa apresentação para vocês, queria mostrar a importância, aqui as nossas referências, queríamos mostrar a importância da leitura multissemiótica na alfabetização para a educação de jovens adultos. Que você pode estar passando em algum lugar próximo à escola e fotografar. E começar a partir dali, fazer uma sequência de fotos e interrogando os alunos, interrogar eles, entendeu? Perguntar assim, o que vocês acham sobre a questão do lixo? Como poderíamos melhorar isso? E encerramos, professora. Muito obrigada. Vocês apresentaram dentro do tempo, em 13 minutos, tá bom? E aí, no final, eu pontuo o que pode ser melhorado nessa proposta, e aí eu faço uma análise da aula de vocês, tá bom? Vou já anotar aqui 13 minutos. Vamos pedir, então, para o segundo grupo fazer sua apresentação. O segundo grupo vai fazer uma proposta de aula para o segundo ano, tá? Dentro dessa proposta, vai ser a Jennifer, a Darielle, a Janaína, a Jaqueline, a Jeane e a Maria Wanda. Do grupo, a única que eu não vi foi a Jaqueline. A Jaqueline já está em aula? Ok, ela, linda. Estou sim, professora. Ah, tô vendo a Jaqueline agora. Eu tô vendo, tá certo. Darielle, liga a câmera. Meninas, agora são 8h23, podem começar a aula de vocês. Ok, professora.
Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, vamos dar continuidade da nossa aula e a gente vai falar um pouco, né, sobre o nosso cotidiano, nossa história. E hoje, nosso tema dessa aula é contando a própria história. E quais são os objetivos dessa aula? É conhecer a história de vida do aluno, escutar a sua narração de eventos do passado e do presente também, né? E avaliar o aluno através de uma atividade que a gente vai fazer no final da aula. O conteúdo que a gente vai trabalhar é a separação silábica e a formação de novas palavras. O tempo de duração dessa aula é apenas 10 minutos. E quais os recursos a gente vai precisar para realizar essa atividade? A gente vai precisar de livros, folhas A4, lápis, caneta, slide e música. E também da atenção do aluno com o outro. Com a nossa metodologia, a metodologia é uma aula expositiva, dialogada, uma roda de conversa. A avaliação vai ser dada através de uma atividade, onde os alunos deverão separar em sílabas o próprio nome e, através dessas sílabas, formar novas palavras. Agora a gente vai dar continuidade com as outras professoras, viu? Professora, eu tô tentando compartilhar aqui a tela. Só que não tá dando certo. Então, por enquanto, eu vou dar continuidade aqui. Não, tudo bem. Gente, está com muita microfonia. Alguém tá com medo. Tô conseguindo me ouvir. Professora, eu posso enviar para a senhora? Pode ir falando, Wanda. Pode continuar, né? Dentro das habilidades, contém dentro da BNCC a respeito do segundo ano, né, da língua portuguesa, é ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, global e por memorização, e buscar selecionar e ler com a mediação do professor, né, textos. Também, dentro lá da habilidade 2, é segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, médias ou finais para criar novas palavras. Isso tudo também dentro de uma das habilidades, que é de conseguir ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção dentro de outros gêneros. E é o que a gente vai fazer dentro da nossa microaula hoje, que as meninas vão já dar seguimento. Deu certo, Janaína? Não deu certo. Meu computador travou agora. Já enviou para a professora? Tô tentando enviar, o computador travou. Parabéns. Conseguiu enviar, Janaína? Não, professora. Tenta enviar pelo celular. Chegou. Já estou baixando. Já estou baixando, tá? Recebeu, professora?
Já vou começar a apresentar. Quando for para mudar, vocês me avisam. Ok. Tá aparecendo? Está. Sim. Sim. Podem começar, eu vou mudando. Contando a própria história. Pode passar. Para o começo, eu resolvi trazer essa música, só um trecho dela, tocando em frente do Almir Sater, que tem a ver com o que a gente vai fazer hoje, que é falar sobre nós mesmos e fazendo uma autobiografia e uma narrativa, tendo a gente mesmo como protagonista, que é o que a professora Darielle vai comentar mais com vocês futuramente. A professora pode tocar. Na música diz: cada um de nós compõe a nossa estrada. Professora, volta mais um pouquinho. Que cada um de nós compõe a nossa estrada. E é uma música do Almir Sater. Darielle? Então, como diz na música, cada um de nós compõe a sua história, não é? Então, na aula de hoje, cada um dos presentes vai contar um pouquinho da sua história. E a partir da sua história, a gente vai adentrar dentro do nosso assunto hoje, que é separar as sílabas e formar novas palavras. Pode passar, professora. De novo. Hora da história. Pode voltar. Pode passar? Volta. Volta. Aí. Então, agora eu convido a aluna para falar um pouquinho da história dela, e com essa história a gente vai dar segmento na aula. Oi, boa noite. Eu sou a aluna Manuela, eu tenho 35 anos. Não tive a oportunidade de estudar na idade mais nova, quando eu era mais nova, porque morava no interior, a escola ficava muito distante e não tinha transporte naquela época. E tinha que ajudar meus pais em casa. Por isso, agora estou retornando aos estudos, começando aos estudos. E é isso. Obrigada, Manuela, por compartilhar essa história conosco. Professora Jennifer. Diante das considerações que a Manuela fez, os alunos fizeram a respeito das suas histórias, a gente vai iniciar agora o processo de separação. Todas as palavras que a gente conhece, elas são formadas por pedaços. Cada pedaço das palavras que a gente conhece, a gente denomina, a gente chama de sílaba. No nome da Manuela, por exemplo, estão presentes 4 sílabas. Aí eu gostaria que a aluna Manuela separasse o nome dela em pedaços, e a partir desses pedaços ela criasse novas palavras que ela acha que dá para encaixar. Pode passar, professora. Manuela. Mala. Nulo. Escola. Laranja.
ela acabou de fazer foi separar sílabas e criar novas palavras. E como a gente viu na aula, cada um contou sua história. Então, como uma atividade de casa, eu gostaria que vocês pesquisassem na família de vocês o nome dos seus parentes mais próximos, de quem mora na casa junto com vocês, por exemplo. Aí vocês tragam e na próxima aula a gente pode separar as sílabas de cada nome e tentar formar novas palavras. Obrigada. Meninas, então, voltando aqui, o grupo, eu acho que alguém tentou entrar enquanto eu estava apresentando. Qualquer coisa, pede aí, não colocou nada no grupo, pede para tentar de novo. Meninas, as meninas começaram a aula às 20h23 e terminaram agora às 20h34. Olha, se for o Alexandre que estiver tentando entrar, eu acho que a internet dele está caindo, porque faz tutu e já some. Agora foi a Nádia. Tá bom? Então, vamos agora para o terceiro grupo poder fazer a sua apresentação. O terceiro grupo é composto pela Larissa, a Juliana, a Nádia, o Tiago e o Maurício. A Nádia chegou agora, o Tiago eu não vi. O Tiago chegou? O Thiago, ele tá. Vi, Tiago Reis. Vi agora, Tiago, eu não tinha te visto. Então, o grupo já está completo, né? Isso. Então, podem começar, meninas. Meninas e Tiago. Vou apresentar bem aqui o slide que a gente fez. Essa opção aqui, a tela inteira, né? Isso, tela inteira. Aí você vai no slide, clica nele, volta no Google Meet, clica no slide, clica em compartilhar. Isso. Já estamos vendo, Larissa. Esse negocinho ficou bem na frente. Manda ocultar isso. Pronto. Bom, o nosso grupo, ele ficou responsável pelo terceiro ano, né? É composto pela Juliana, eu, Larissa, Maurício, Nádia e o Tiago. É o nosso plano de aula. O nosso tema que a gente escolheu é gênero textual. Coincidentemente, é quase a mesma coisa do primeiro grupo. Bom, os objetivos desse plano de aula é identificar o gênero textual, história em quadrinhos e suas características textuais. Nesse caso aqui, a gente vai tentar fazer com que o aluno compreenda o que é uma história, o que é o gênero textual, história em quadrinhos, como é composto uma história em quadrinhos, quais são suas características. O segundo objetivo é conhecer e explorar novos recursos para a criação de uma história em quadrinhos e criar uma história em quadrinhos utilizando os recursos de linguagem dessa modalidade. Nosso conteúdo é histórias em quadrinhos. Inicialmente, a gente vai dialogar um pouco com os alunos, resgatar um pouquinho sobre o que eles sabem, se eles têm algum conhecimento sobre a linguagem de história em quadrinhos, se eles já tiveram acesso a alguma história em quadrinhos no decorrer da vida, se eles conhecem. Depois nós vamos distribuir algumas histórias em quadrinhos na sala, para que os alunos possam visualizar os tipos de balões, os recursos gráficos que uma história em quadrinhos tem, né? Que são os tipos de balões, as onomatopeias, as expressões que cada personagem tem, e explicar também esses recursos. Após a explicação, poderá ser solicitado ao aluno
que em grupo elaborem uma história em quadrinhos, contendo ao menos 6 quadros e utilizando a maior variedade de balões que puderem. Para isso, a gente vai ter que explicar, né, sobre quais são esses recursos que as histórias em quadrinhos contêm, sobre as onomatopeias, os recursos gráficos. A história em quadrinhos ela é uma ótima, um gênero textual bom, porque ele tem uma leitura interativa. As histórias em quadrinhos, ela chama o aluno, ela chama a curiosidade do aluno para ela. Os recursos didáticos que a gente vai utilizar é o computador, data show, revistas em quadrinhos, papel A4, cartolina, pincéis, para essa produção que a gente pode fazer com os alunos. A avaliação será feita uma atividade escrita, que será uma análise de uma história em quadrinhos, e é uma avaliação que ela é processual e contínua. O Maurício ele vai explicar mais um pouco sobre como vai ser essa atividade e esse modelo de avaliação. Obrigado, Larissa. A atividade será composta por um questionamento. Um questionário, no caso, que os alunos deverão responder em grupo. Vou ler algumas questões para vocês situarem mais ou menos o que é que pode acontecer. Primeira questão. O que vocês entenderam sobre a história, da história? No caso, a história vai ser lida para os alunos pelo educador e assim vocês poderão responder, eles poderão responder o que é que acharam sobre essa história. No caso, a história é essa daqui, que a gente colocou aqui no slide. Isso. A de uma corrida, corrida do pessoal cadeirante, não é isso? Segunda questão. Como é estruturada uma história em quadrinhos? Terceira. Por que vocês acham que elas têm esse nome? E assim por diante. A avaliação ela é processual, contínua, devendo ser realizada oralmente e coletivamente, identificando os avanços e dificuldades. O que é que significa isso? O educador vai ter que ficar atento a quem está tendo mais dificuldade em resolver as questões e quais são os problemas mais pautados dentre a turma. O desempenho dos alunos durante a aula, a realização das tarefas de discussão, da leitura, das histórias em quadrinhos, a criação dos cartazes das histórias em primeira pessoa, a discussão das questões apresentadas pelo educador somadas a intervenções dele e a autoavaliação do professor e também do educando. O que é que essa história em quadrinho trazida tem de relevante? Ela nos mostra a inclusão social no caso, a prática de esportes que as pessoas, no caso os cadeirantes, podem participar, e também demonstra os desafios que eles enfrentam. E, no caso, ele faz até um tipo de ironia. O maior desafio que ele vai enfrentar é o de subir lá para receber o troféu, que, no caso, não tem a rampa. Então, isso aí a gente pode lembrar de quê? Que, no caso, um cadeirante vai pegar o ônibus e, às vezes, o ônibus não tem, todo ônibus não tem, vai ter o elevador, calçada sem rampa, e assim por diante. Sem esquecer também que a execução de atletismo atrai também pessoas e isso gera certos como é que se diz, comentários e interpretações de cada um, tanto de adultos quanto de crianças. E a inclusão dos cadeirantes, no caso. Então é isso, gente. Alguma dúvida sobre a aula? Só complementando aqui o que o Maurício falou. As histórias em quadrinhos, elas permitem isso, né? A gente trabalhar problemáticas sociais. A intenção dessa história foi isso, trabalhar uma problemática social enfrentada por pessoas que têm deficiências. Então, muitas histórias, principalmente daquela, eu esqueci o nome agora, Mafalda, parece, são histórias em quadrinhos que trabalham certas problemáticas, problemáticas mais atuais, relacionadas à realidade. E esse gênero textual, ele pode ser trabalhado por isso, porque é uma coisa que a gente pode trabalhar as problemáticas da realidade social, e elas são um meio interativo, de o aluno participar mais da aula. Essa atividade ela tem esse intuito. E a avaliação ela é processual porque ela vai ser feita em todo
processo da aula, desde a gente dos diálogos que a gente pretende fazer com os alunos, até eles construírem as histórias em quadrinhos e essa atividade. E é isso. Obrigada, Larissa. Maurício, né? Gente, agora são 8h42, tá? E aí, no final, eu retomo para conversar sobre alguns pontos. Agora vamos, então, para o quarto grupo a apresentar, né, que é o grupo da Maria Beatriz, da Deusiene, da Denise, da Mona Lisa e da Daniela Luiza. Vamos lá. O grupo está todo presente, Denise? Tá faltando só a Mona Lisa. A Mona Lisa não chegou, né? Deixa eu colocar aqui. É porque Cheguei, ela tá no... gente, tô aqui. Oxe, Acabei de chegar. Chegou sim. Ela tá no Então tá, o grupo serviço. está completo. Tá. Então são 8h43, podem começar. Vamos lá. Maria vai compartilhar a tela. Eu não sei compartilhar a tela. É tu, Denise. Maria Eu Beatriz, não sei compartilhar você tá também, com o não. computador? É onde tem esse Você nome... está com o computador? É onde tem esse nome apresentar agora, é? Isso, aí você clica no apresentar agora, aí você vai em tela inteira. Vai lá, Mabi. Aí você foi em tela inteira, Denise, aí você vai lá no seu slide, clica nele, volta no Meet, aí você vai ver lá em cima, vai clicar onde tem uma caixinha aberta de slide, colocar em compartilhar e volta para o slide. Ai, meu Deus, peraí, professora. Não, vai. Compartilhar toda a tela, o que mais? Primeiro, tela inteira. Clicou em tela inteira? Peraí. Apresentar agora. Tela inteira, né? Isso. Pronto. Aí clicou. Agora vai lá no seu slide, abre ele, clica nele e volta para o Google Meet. Tem tipo uma telinha, Todo Maria Google Beatriz. Meet vai ter aberto uma janela. Tem tipo uma telinha, quando você coloca para apresentar, aí aparece a tela do Google Meet, aí você clica nela também, que aí ela já vai direto. Meu computador é super lento, esse notebook aqui é lento. Denise, vê se tu consegue, porque Alguém o computador é muito lento. Tem um ano para abrir as coisas. Eu tô no notebook, eu não tô no PC gamer. Se alguém tiver com o slide, manda para mim. Tu pode tentar, Denise? Eu sei, entendeu? Professora, eu vou mandar para a senhora. Peraí que o meu tá travado. Peraí. Deixa eu tentar. Mas o slide tá no WhatsApp, eu tenho que baixar. Já chegou aqui. Senhora, eu vou mandar para a senhora, peraí. Tô baixando. Vou apresentar o trabalho. Misericórdia, segura essa gata. Já vou apresentar. Pronto. Mandei.
Pronto, tá aparecendo? Tá aparecendo, gente? Tá sim, professora. Então, vamos lá. Boa noite, turma. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Estamos bem na medida do possível, não é mesmo? Hoje, nossa aula é especial. Temos um conteúdo novo, temos participações especiais durante a nossa aula. Então, a nossa aula hoje, o tema, o conteúdo que iremos abordar hoje são variações linguísticas. Temos como objetivos para essa aula refletir sobre as variações da língua no decorrer do tempo, valorizar as diferenças culturais, linguísticas, usar a linguagem com autonomia. Tá começando. Conteúdo, linguagem formal e informal, tipos de variação linguística. A duração, 15 minutos. Recursos, notebook e data show. A nossa metodologia. Aula expositiva e dialogada, com a abordagem dos conceitos e a explanação das variedades da linguagem, com exemplos do cotidiano dos alunos. A nossa avaliação, no final da aula, vamos ter uma avaliação que vai ser uma atividade escrita para eu e as nossas convidadas, para a gente perceber se vocês realmente entenderam o conteúdo e as nossas referências. Então, espero que todos gostem da nossa aula. Esse conteúdo é show de bola, ele é muito importante e ele é fundamental para a nossa formação. Tanto a nossa formação como estudante, como a nossa formação também como indivíduo. É um assunto muito, muito importante que deve saber. É um conteúdo, ele virou uma competência com duas habilidades. Saber se o aluno sabe reconhecer e valorizar as referências linguísticas. O que são? Como são importantes para a língua portuguesa? De que forma elas aparecem? Então, essas são as competências que a variação linguística tem. O que é variação linguística? Vamos começar a nossa aula com o conceito, porque é de fundamental importância a gente começar uma aula já conceituando o assunto. É um fenômeno natural. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, a pronúncia, morfologia e sintaxe. Então, a nossa variação linguística ela é um movimento comum e natural de uma língua que varia por fatores históricos, sociais e econômicos. Ela é um fenômeno que se manifesta nas mais diversas situações comunicativas de uma sociedade, de uma região ou cultura. Então, toda língua, em qualquer lugar do mundo, ela passa por mudanças e adaptação, causadas por alguns fatores. Fatores esses históricos, sociais ou econômicos. Então, sendo assim, a língua falada, ela é heterogênea e não homogênea. Mas por que heterogênea? Heterogênea porque ela é diferente. Ela não é uma língua igual. Da mesma forma, o português que é falado aqui no Nordeste, que falamos aqui no Nordeste, ele é diferente do falado no Sul. Em muitos casos também acontece de no mesmo estado ter essa variação linguística. Eu moro no sul do Maranhão, então eu já falo um pouco diferente, já tenho um pouco de diferença de quem mora na capital do Maranhão, São Luís. Então, não é uma total diferença igual dos estados, mas existe essa diferença. E fatores também, tem segundos fatores que levam para esse dinamismo da fala, que é a idade. Será se as pessoas mais velhas, os nossos avós, será se eles falam
Da mesma forma que os jovens, será que eles falam as gírias dos jovens? Então, esse é um fator que também leva à variação linguística. Também tem o sexo, tem o social e tem a escolaridade. Um fator de suma importância é a escolaridade, porque a gente percebe essa diferença. Eu acho que vocês, alunos, já viram muitas charges que abordam esse conteúdo. Um senhor, alguém do interior, vai na capital, vai ter que ir no médico, e sabemos que o médico, ele tem toda uma forma, todo um vocabulário de dizer as coisas, de dar um diagnóstico. Aí já pensou, uma pessoa do interior que não tem uma escolaridade, só tem o básico, vai no médico, e o médico tem toda aquela sua linguagem formal, está dando o diagnóstico. Será se ele vai ter total entendimento desse diagnóstico, disso, ou também em outras situações? Então, não existe o certo e o errado. Existe o adequado. A gente tem que adequar a linguagem, tanto formal ou informal. Então, o médico, ele deve adequar a sua fala de acordo com o seu paciente. Da mesma forma, estamos aqui em uma aula. Eu vou estar aqui falando com vocês, alunos. Igual eu falo com uma turma de amigas, igual eu estou em uma comemoração de família, então já é diferente. Então, eu repito, não existe errado e o certo, existe o adequado. Devemos adequar a nossa fala. E assim fica evidente o quão sensível a língua, tão sensível a língua e viva ela é. Então, o falante, ele vai adequar a sua fala de acordo com a sua comunidade, de acordo com a sua região. Por quê? Muitos do interior saem do interior e vão para as capitais, vão para São Paulo, Rio de Janeiro. Aí voltam para o interior já com uma linguagem diferente. Então, isso é de acordo com a relação, é de acordo com o contexto que ele vive nesse determinado lugar, nessa determinada região e comunidade, que vai mudar essa sua forma, vai permitir essa variação linguística. Então, vamos dar continuidade à nossa aula com a nossa participação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o preconceito linguístico. Vocês estão me escutando? Sim. Bom, como a Daniela já falou, né, existe muito essa questão cultural. Cada aluno tem a sua subjetividade, tem o meio em que ele vive, tem a questão da região em que ele mora. Eu acho que aqui alguém, vou citar alguém da sala, né, que é alguém que eu tenho convívio, a Jennifer, eu acho que ela já mencionou sobre a questão da fala dela, que as pessoas ficam falando, né, porque ela fala diferente, aquela coisa toda. Eu também já passei por isso. Até os 9 anos eu morei em São Paulo. Então, quando eu vim morar aqui, eu falava totalmente diferente, eu não puxava tanto R, mas eu falava manhê, paiê, e eu sofria bullying na escola por conta disso. Porque a gente não entende que, principalmente quando criança, né, que a gente não entende que eu tinha uma cultura diferente, eu vivia em uma cidade diferente. E é importante que a gente explique isso para os nossos alunos, respeitar essa diferença. Por exemplo, eu quando vim para cá, a minha avó, ela não aceitava eu falar, porque lá em São Paulo eu só falava você. Eu falava com as pessoas, era você, com a minha mãe, com o meu pai. Então, a minha cultura era aquela. Falar você, para mim, era super normal. Não era uma falta de respeito. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas me viam como o quê? Uma criança mal educada. Porque eu utilizava a palavra você. E eu não entendia aquilo. Para mim, era normal. Porque uma palavra está fazendo eu desrespeitar uma pessoa. Só porque eu utilizei o você. Então, assim, eu acabei mudando porque eu fui muito cobrada com relação a isso, a esse uso dessa palavra, né, senhora, senhor, e eu substituí. E hoje eu até acho estranho quando eu escuto alguém
falando com alguém mais velho e não utiliza a palavra senhor. Então, eu me adequei, né? Já a palavra avó, que era como eu falava, minha avó queria que falasse vozinha. Essa aí, ela faleceu e eu não consegui, porque eu achava uma palavra muito feia. Então, eu achava muito estranho. Vozinha, ela, meu Deus, essa menina não me respeita. Mas não é a questão da cultura, é o que eu vivi, a minha vivência, e ela não entendia isso. Então, nós, como professores, temos que estar atentos e fazer que os alunos tenham essa consciência, essa criticidade, que nós somos diferentes. Sim, em alguns momentos nós vamos ter que utilizar da fala mais formal, vamos, porque a gente tem a fala formal e a fala informal. Mas, geralmente, no nosso cotidiano, a gente utiliza mais da fala informal, né? Ali conversando. Então, a gente utiliza. Mas é necessário que o aluno entenda que ele precisa enriquecer o vocabulário dele, para, em algum momento, ele vai precisar usar a fala culta. Todos nós precisamos. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Alguém quiser falar alguma coisa? Caiu, gente? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. O grupo vai continuar? Sim, eu vou falar sobre a avaliação. Ótimo. A gente escolheu uma atividade para, como é o nome? Compreensão do conteúdo. Então, a gente fez algumas questões, falando da linguagem, o que é a linguagem verbal, a não verbal e a linguagem mista. Aí tá, deixa eu ver aqui. Utiliza palavras escritas faladas para fazer a comunicação. Que é a linguagem, no caso. Aí é um processo de comunicação entre as pessoas na qual transmitimos nossas ideias, sentimentos e informações. É a linguagem verbal. Não utiliza palavras faladas e nem palavras escritas, recorrendo a outros meios de comunicação. Nesse caso, é a linguagem não verbal, que é como se fosse o semáforo, que você sabe, não tem nada escrito, mas você sabe que o vermelho é para você parar, o amarelo é para ter atenção e não acelerar, o verde é para parar, entre outros. E tem a união da linguagem verbal e não verbal, que é a mista, que é como algumas placas têm, a placa do não fume, tem lá o sinalzinho vermelho no X no cigarro, e embaixo tem não fume, essa é a linguagem mista. A questão da linguagem verbal e não verbal, verbal, não verbal, não, como é, meu? Formal e não formal. Formal e informal. A formal, ela geralmente é utilizada em conversas, um discurso de um político, tem que ser uma conversa formal. Uma carta, por exemplo, um livro de romance, é usado a linguagem formal. E a informal é como a gente conversa com os nossos amigos, que a gente fala como a gente acha que deve falar de qualquer jeito, e os amigos entendem. Com a família, não precisa vir com todo aquele recurso nas costas. Fala assim, como é o nome daquele da Mônica que não toma banho? Um que não toma banho. Cascão. Aí o colega dele chega e responde, poxa, não, é o Zé, é o que mora no interior, não é o Cascão, não. Aí ele responde, poxa, fez você madrugar, coitado. O amiguinho chegou todo formal, sendo que ele fala todo do interior. É a questão de afásia, que você tem que se adaptar à fala do outro. Não adianta eu chegar para ele, já que ele falou cedo, madrugou, ele tem outra forma, e eu chegar falando para ele todo... como é que se fala? Como é que se diz? Usando todas as regras gramaticais, falando como se eu estivesse falando com o doutor.
que ele não, primeiro que ele não vai me entender. Vai ser um diálogo totalmente... um diálogo que não vai dar muito certo. Unilateral. É aquela questão, você tem que saber o momento de usar a linguagem formal e a linguagem informal. Porque se você não se adaptar à pessoa com quem você está conversando, a conversa não flui. Não adianta querer chegar no interior falando bonito, porque eles vão errar a tua cara, porque eles não vão nem entender o que tu tá falando. É mais ou menos isso. Pode continuar, galera. Tá tudo pra lá já? Gente, já deu tempo, viu? Vamos fechando? Vamos, professora, vamos fechar. Eu ia falar um pouquinho sobre os conceitos de variação, mas acho que o nosso tempo não vai dar, é isso. Daniela também falou um pouco sobre, né, a questão geral, sobre a linguagem formal, informal, que a língua ela é a nossa expressão básica e ela muda de acordo com a nossa cultura, a nossa região, as nossas necessidades, e é isso. A gente vai fechar. Tá bom, 21h04. Eu vou parar aqui a apresentação, tá bom? Professora, eu vou ter que sair aqui da aula. Tem algum problema? Tem, né, Denise? Mas é que é uma coisa muito urgente. Eu já estou aqui desde cedo para resolver essa aula. Gente, vamos... Denise, vamos desligar o microfone. Gente, agora então, nós vamos para o último grupo, né, da nossa aula de hoje, que é o grupo composto pela Arícia, a Laiane, a Eudinária, o Fernando e o Francisco, tá? E aí eles vão fazer uma proposta de uma microaula para o 5º ano. Pessoal, é com vocês, tá bom? O Fernando tá aí? Eu não vi o Fernando, gente. Ele tá aí? Estou aqui, professora. Ah, tá. Então, a Arícia, a Laiane, o Eudinária está presente? Tá. Fernando e Francisco. Tá certo. Eu vou... Boa noite. Boa noite. A nossa aula é uma proposta de atividade, é uma proposta de aula para o 5º ano do ensino fundamental da educação de jovens e adultos, e eu vou apresentar para vocês o plano de aula. Tem como tema a pontuação e acentuação gráfica. Os nossos objetivos são apresentar os fundamentos das regras de acentuação e pontuação e desenvolver nos alunos a leitura e escrita, respeitando e utilizando os sinais gráficos de acentuação e pontuação. Os conteúdos que serão abordados são o emprego dos sinais de pontuação e as regras de acentuação gráfica. De duração será de 10 minutos e os nossos recursos são o computador, os slides e a plataforma que a gente está usando para a edição, que é o Google Meet. Os meus amigos seguirão a apresentação. Vocês estão me ouvindo? Opa, boa noite. Deu certo aí, professora? Está ouvindo? Ô, boa noite. Pode continuar, Francisco. Sim, Francisco, estou te ouvindo e te vendo. Sim. Muito bem, obrigado. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, microaula de hoje, eu, como convidado, vou falar aqui um pouquinho sobre a questão do emprego dos sinais de pontuação, né? Assim como a gente já viu aqui nas aulas anteriores, a linguagem e suas variantes, a gramática
e as suas normas. Imagine vocês escrever um texto sem a vírgula, imagine vocês escrever um texto sem o ponto final, sem o ponto de interrogação, enfim. Então, como o nosso tempo é um pouco limitado, eu vou sucintamente falar um pouco sobre o uso da vírgula, que ela serve exatamente para ser mencionado nos elementos de uma determinada relação, como, por exemplo, se eu for apresentar o corpo humano para vocês, o corpo humano é formado por partes, cabeça, vírgula, braço, vírgula, perna, vírgula, e assim sucessivamente. Quero falar para vocês um pouco do ponto final. O que significa este ponto final? O ponto final ele serve exatamente para a gente dar conclusão a uma determinada frase, como, por exemplo, hoje à noite choveu, ontem o sol foi muito quente. Dando continuidade, eu quero trazer o ponto de interrogação. O que é esse ponto de interrogação na aula? Ele é basicamente para indicar falhou bem aqui, só um minuto. O ponto de interrogação é o emprego para indicar uma pergunta direta. Aí eu pergunto, vocês estão gostando da aula da professora Andréia? Vocês estão gostando das nossas apresentações? Eu rogo. Quero falar um pouquinho do ponto de exclamação, que ele serve no texto exatamente para marcar o fim de um qualquer enunciado com uma entonação exclamativa, que normalmente exprime uma admiração, uma surpresa, um assombro, uma indignação. Viva o meu rei, viva a minha professora, viva a minha sala de aula, enfim. Numa próxima aula, a gente dá continuidade sobre essa questão da pontuação nos textos de gramática. Muito obrigado e nossos amigos, dá continuidade aí à nossa aula de hoje. Fernandinho, cadê você? Aparece, meu amigo. Vamos? Será que o Fernando caiu, gente? Oi? Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo, professora. Por que silenciou aí o... Fernando? Oi, professora. Ou então vamos lá? É porque essa parte aí era da outra menina, da Laiane. E a Laiane não está aqui? Laiane? A Laiane está com o microfone aberto aí. Eu acho que ela está tentando falar e não está saindo nada. Não sei se é internet. Deixa eu ver aqui. A Laiane está aqui como presente. Professora, ela falou no chat que não está conseguindo. Tem duas eu mensagens posso ir dela, falando inclusive. enquanto ela não... Vamos dando continuidade. Eu posso ir falando Vai, Fernando. a outra parte, enquanto ela não... Por favor. Então, regras especiais de acentuação. Ditongos abertos. São acentuados os ditongos abertos terminados em ei, eu e oi, em palavras monossílabas e oxítonas. Exemplos. Céu é uma palavra monossílaba e termina em eu, por isso recebe acento. Chapéu é uma palavra oxítona, porque a sílaba mais forte é a última e termina em eu, por isso também recebe acento. Em contrapartida, os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados.
o I e o U tônicos recebem acento quando formam hiato com a vogal anterior. Exemplos: saúde. O U é acentuado porque vem depois da vogal A. Saída. O I recebe acento porque vem depois da vogal A também. Estão me ouvindo? Verbos ter e vir. Os verbos ter e vir só recebem acento quando estão na terceira pessoa do plural. Exemplo: ele tem dinheiro. Não recebe acento porque ele está na terceira pessoa do singular. O pronome ele. Já a frase eles têm dinheiro recebe acento porque está na terceira pessoa do plural. E outros casos de acentos diferenciais. Por recebe acento o verbo para se distinguir da preposição por, enquanto o pôde, verbo poder no passado, acentua-se para se distinguir do pôde, verbo poder no presente. Pronto, voltei. Eu já estava... Desculpa, porque eu estava pelo notebook. Está um pouco ruim. Eu vou falar sobre regras gerais de acentuação. Monossílabos. Vou falar sobre os monossílabos tônicos, que são sílabas que são palavras de uma só sílaba. E são acentuados quando terminados em A, E, O, como, por exemplo, pá, a palavra pé e a palavra pó. As oxítonas são palavras cujas sílabas tônicas é a última. Por exemplo, terminados em A, E, O, em ou em. Por exemplo, sofá, você, avô, avós, alguém e parabéns. E as palavras paroxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Essas são as que terminam em L, R, N, X, I, Is, U, Us, Uns, Ão, Ons e PS. Vou dar um exemplo de cada palavra. Nível, por exemplo, termina em L. O acento fica no Ni, né? Açúcar, hífen, clímax, tórax, lápis, ônibus, fórum, órfãos, prótons e bíceps. No próximo slide tem uma tabela explicativa que mostra as sílabas, os tipos de sílabas e o conceito e um exemplo de cada tipo. Vocês podem visualizar melhor aí. Pronto, passa ali. Pronto, gente. O grupo tem... O ordinário está desligado. Professora? Oi, Francisco. Alô, professora? Oi. Quero dizer que, como uma forma de avaliar o nível de aprendizado, a gente sugere que os alunos escrevam um texto e dentro desses textos eles observem as regras de pontuação, as regras de acentuação e de separação para a gente medir esse grau de aprendizagem. Tá certo. Eudinária, você ia falar alguma coisa? Sim, eu quero falar sobre a proposta de avaliação, que a gente pensou em uma atividade onde os alunos iam selecionar palavras usadas no cotidiano, palavras e frases,
e iam acentuar e pontuar de forma corretamente para fazer o uso do que foi explanado nessa aula. Obrigada pela atenção. Ah, ok. Obrigada a vocês. Agora são 21h16 e vocês terminaram a aula. Gente, então eu vou agora, assim, é tudo muito novo para a gente, então tudo que eu vou pontuar em relação às aulas, entendam que não é uma crítica, e sim é uma análise com o intuito da gente melhorar. E assim, apresentar uma microaula, e eu sei que vocês já apresentaram muitas ao longo desses anos na universidade, mas apresentar uma microaula, talvez vocês até estejam fazendo isso em outras disciplinas também, dentro da perspectiva do ensino remoto, é tudo muito novo, né? Então, a gente tem mais dificuldades e a gente tem mais coisas para aprender também. Então, assim, eu vou pontuar as questões aqui, porque a gente vai ter ainda outras microaulas e para a gente ir melhorando nesse processo. O primeiro grupo, que até agora, pelo que eu percebi, o Alexandre não entrou, né? O primeiro grupo, achei a caneta. O primeiro grupo, que foi composto pelo Barbiton, pela Ana Célia, pelo Gustavo e... Barbiton, Ana Célia, Gustavo, a Val e o Alexandre, vocês apresentaram um plano de aula que ele se não me engano, um plano, vocês tentaram fazer umas adaptações, mas que está na revista Nova Escola, não é isso? Porque eu li esse plano lá. E aí, quais são? Não tem nenhum problema disso, viu, gente? Oi? Não, foi eu que fiz o plano de aula, professora. Não, eu procurei nada na internet, não. Então, eu fui. Muito parecido. Não, professor, porque assim, eu aprendi com o professor Ellery, que era a gente estudar a BNCC e que as habilidades das quais estavam lá na BNCC, nós poderíamos colocar como os objetivos. Então, eu fiz nesse intuito. Então, isso às vezes, Barbiton, e aí, isso às vezes a gente pode incorrer em alguns probleminhas. Isso aqui, de novo, eu estou fazendo uma análise para a gente, que é um momento de aprender, afinal é um curso de metodologia, né? Então, a gente pode mesmo, e eu usei no meu plano de aula as habilidades, como vocês podem ver. Isso é uma questão que ajuda a gente a não errar os objetivos. Porque as habilidades ou os objetivos é aquilo que o aluno precisa de aprender, né? Então, ter esse foco é fundamental. E aí, assim, aí vocês colocaram histórias em quadrinhos, mas vocês apresentaram charges, entendeu? Que tem uma estrutura textual no sentido do formato muito parecido com as histórias em quadrinhos que a gente compra, né, e lê e tudo. Só que uma história em quadrinho, ela tem uma sequência, e a charge, ela tem, e foram ótimos, e é exatamente isso que eu quero dizer para o grupo. Por exemplo, ali, vocês estão trabalhando, um outro grupo fez isso também com as histórias em quadrinho, um grupo que trabalhou com o terceiro ano. Vocês poderiam colocar, e eu sei que na BNCC tem histórias em quadrinhos, porque esse plano de aula, seguindo a BNCC, também tem vários na Nova Escola. E eu falo, gente, que eu pesquiso, eu leio até para eu entender, para explicar para vocês. Então, não há nenhum problema nisso. Vocês colocaram histórias em quadrinhos. Quando a gente pensa em um aluno e um aluno da EJA, que são jovens e adultos, por exemplo, a gente pode trabalhar com histórias em quadrinhos? Podemos, mas muitas vezes a história de quadrinho pode trazer uma coisa mais infantilizada, e vocês escolheram muito bem as charges, mas assim, é importante a gente falar, o que vocês apresentaram foi charge, tá? Até quando a senhora chega para fazer, e eu gostei muito, eu até durante as falas de vocês, eu coloquei, pensar na violência urbana de várias formas. O Gustavo, ele colocou, a sujeira pode ser uma violência urbana, né? E vocês apresentaram muito adequado ao
adulto, que é o quê? O preço das coisas que hoje estão a salto. A gente vai no supermercado, a gente gasta R$ 400 e traz pouquíssimas sacolas que não dá para a gente passar 15 dias se alimentando. Então, essa tirada foi muito boa, mas ter colocado histórias em quadrinhos e ter apresentado charge, né, que vocês precisam de ter cuidado. E aí, é muito nessa questão, assim, a outra, eu senti um pouco de falta de descrever mais a atividade. Teve grupo que deu conta e teve grupo que não deu conta. Porque quando você consegue pensar uma sequência, mas ali vocês propuseram trabalhar com o quê? Leitura, e que o aluno entendesse o que era histórias em quadrinhos. Então, o equívoco aí foi só que vocês poderiam ter colocado charge em vez de histórias em quadrinhos, apresentando a charge enquanto um gênero textual. Tá? Então, o ponto de vocês, para mim, ficou a questão de ter colocado a charge em vez da história em quadrinho e de ter faltado sistematizar melhor uma sequência de atividade até para os colegas de vocês entenderem melhor. Tá bom? Querem pontuar alguma coisa da minha análise? Não? Sua análise foi perfeita, professor. A gente não tem nem o que falar. Não, mas assim, eu só quero assim, que vocês entenderam, assim, é só porque é uma coisa que é meu papel aqui mesmo. Eu sei que eu entendi, professora. E isso é importante, professora, que a gente tenha o feedback, né? Porque na maioria das microaulas tem uns que a gente não tem esse feedback. Entendeu? E a gente faz aqui, então assim, Isso é importante lembrar, no caso de vocês, em tudo agora, tanto matemática, história, geografia, ciência, vocês estão trabalhando com aluno da EJA. Então, vocês deram conta do conteúdo, né? Precisam de rever os objetivos dentro desse conteúdo e pensar em uma sequência de atividades para que a gente visualize melhor como que vocês compreenderam, enquanto professores, essa forma de ensinar. O segundo grupo, que é o grupo da Jennifer, da Darielle, da Genaína, Jaqueline, Giane e Maria Wanda, vocês colocaram conhecer a história de vida dos alunos. A primeira questão, meninos, o objetivo não é para o professor, é para o aluno. Então, quando vocês falam conhecer a história de vida, é um objetivo. Então, todos os objetivos de vocês, que eu fui anotando aqui, foram objetivos do professor. E, Janaína, isso, eu estou falando a Janaína porque é só ela que abriu a câmera, tá, gente? Mas não é nenhum problema. De novo, a bonitona da Jennifer, com esse cabelo dela, que eu fico encantada. De novo, meninas, assim, eu lembro, gente, que eu já dava aula e ainda não tinha claro para mim que o objetivo era para o aluno e não era para o professor. E eu só fui entender isso melhor porque fazendo banca de concurso. Eu sou sempre muito sincera com vocês. Eu demorei a entender que o objetivo não é para o professor. Então, por exemplo, qual que é meu objetivo com a aula de hoje? Muitas vezes, como que eu poderia colocar? O Francisco até colocou lá algumas questões. Meu objetivo com a aula de hoje é que vocês, então, assim, compreender a estrutura de uma microaula. Esse objetivo é para o aluno. Se eu falasse apresentar a estrutura de uma microaula, o objetivo é meu de professor, de professora. Entendeu? Então, assim, você quer falar, Janaína? Abre o microfone. Gente, ela não abriu o microfone. Pronto. A gente notou esse ponto do objetivo e no final a gente acabou deixando o objetivo geral, só que a gente sabia que não podia. A gente conversou muito sobre isso, no final escolheu deixar. Mas a gente estava ciente dessa parte. Não, isso é uma coisa que a gente vai treinando mesmo, assim, né? Então, no caso de vocês, os objetivos, eles não estavam corretos, né? Que o objetivo é para os alunos. Uma outra questão quando vocês falam que vão trabalhar, quando a gente fala assim, vou trabalhar, e assim, vocês escolheram muito bem a música, vocês fizeram isso. Só que assim, aí quando vocês escolhem, por exemplo, cada um de nós constrói a própria história, cada ser consegue ser o dono de ser feliz, ser capaz. Aí é importante que vocês, por exemplo, vocês poderiam pensar reescritas de música, sabe? Ou tem uma música que quando eu era professora
da EJA, eu gostava muito, que é uma construção do Chico Buarque, fala assim, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. E aí eu adorava, porque assim, né, eu fazia leitura, eu colocava música, eu discutia, porque a música ela é cheia de coisas, assim, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Aí eu perguntava para os meus alunos, quem é Antônio Brasileiro? Eles assim, para minha cara, hã? Eu falo, Antônio Brasileiro é o Tom Jobim, né? E aí na música todinha ele vai palmas para os instrumentistas, e aí o Chico vai fazendo, e aí eu ia trazendo, então eu discutia ali, eu falei assim, e aí, quem somos nós? Né? O meu pai era o quê? Minha mãe era o quê? Até que geração a gente sabe sobre a nossa história? E a partir daí, então, eu fazia a reescrita. Lembrando, vocês estão no segundo ano. Então, no segundo ano, já dá para trabalhar um pouco mais com reescrita, porque no primeiro, o grupo vai trabalhar lá, apresentando gêneros textuais, trabalhando leitura, compreensão de leitura. O aluno está aprendendo a ler e escrever. No segundo ano, eles ainda estão no processo inicial. Mas aí o nosso aluno, ele pelo menos já sabe ler um pouco, ele já é alfabético, ele, né, não é ainda tanto, mas ele já sabe ler. Então, já é possível vocês trabalharem. Então, para fazer a separação silábica, vocês propuseram, por exemplo, pelo nome, mas a proposta de aula de vocês estava na história de vida. Claro, a minha história de vida começa com o meu nome. Talvez fosse importante vocês fazerem uma coisa, mais de uma escrita de história de vida, ou reescrita coletiva, e tirar dessa reescrita coletiva a separação silábica e mostrar a questão, né, que seja estudado comigo, método global, essas coisas. Aliás, essa sala está dividida, então tem metade que está comigo na residência, que está estudando um tanto de outras coisas, aí eu posso falar de um tanto de coisa e metade não está, né? Mas aí vocês já entrariam nessa questão do método global e tudo. Mas, assim, a proposta é ótima, é boa, é excelente, mas é de... Oi? Fala, Gilene. O tempo também foi uma questão muito ruim, porque a gente pensou em acróstico para usar também os nomes e características da vida da pessoa que ela contou na sua autobiografia, só que aí não ia dar tempo de 10 a 15 minutos. Mas vocês foram super rápidas, porque vocês fizeram, mesmo com problema de transmissão e tudo, vocês fizeram, aqui ficou 11 minutos, mas na verdade teve aquele probleminha, então daria tempo de pelo menos elencar essas coisas. Mas assim, vocês deram conta de fazer atividade com o nome próprio, então muitas vezes vocês podiam ter pensado, então em vez de entrar tanto na história de vida, eu vou trabalhar com o nome próprio das pessoas, como elas se apresentam, seria mais simples e daria mais conta, mas assim, vocês propuseram atividade, fizeram a separação silábica, e a partir do nome trabalharam algumas novas palavras que foram Manu, ela, aí com M-A, com nu, com e, com ela, né? Então vocês deram conta da atividade, ficou só um pouco confusa essa parte da história de vida, tá bom? Querem pontuar alguma coisa, alguma dúvida? Não, professora, tá tudo bem. Tá ótimo. O terceiro grupo, que é o grupo da Larissa, da Juliana, Nádia, do Thiago e do Maurício, vocês já estão no terceiro ano, né? Então, aí é até a questão que vocês também propuseram a história em quadrinhos, e vocês estruturaram, então, assim, chamar atenção só para uma coisa. Quando vocês propuseram a história em quadrinhos, vocês trouxeram uma temática fundamental, que é a da inclusão, tá? Única coisa que eu poderia pensar um pouco, assim, lembrar que são jovens e adultos, então talvez tentar trabalhar com quadrinhos para o público de jovem e adulto, e não para o público infantil, mesmo que a temática seja uma temática fundamental, independente da idade, que é a temática da inclusão. Então, assim, por exemplo, quando eu bato o olho, eu já olho, é criança, e com a EJA, como eles têm tanto problema de serem infantilizados na escola, eu tenho uma luta muito grande que a gente sempre produza materiais que tenham mais a cara dos nossos alunos, né? Que é isso, aí vocês poderiam até trabalhar
Então, assim, né, aquilo que eu falei para o primeiro grupo, histórias em quadrinhos, a gente pode incorrer nessa coisa que a gente está mais acostumado com quadrinhos para crianças. Claro que tem quadrinhos para adultos, tem histórias para adultos, mas é bom tentar não incorrer nesse risco quando a gente está no início da carreira, no início da docência na EJA. Então, vocês poderiam ter trabalhado com tirinhas da Mafalda, com vários cartunistas aí que trazem essa proposta. Então, a primeira coisa que eu colocaria, porque assim, vocês trataram dos objetivos, de tudo dentro das habilidades da BNCC, então está correta. A única questão, né, é como eu falei para o grupo do primeiro, que é essa. Eu coloquei, estruturou a atividade, os alunos do terceiro ano já sabem ler, agora, né, é um processo de aprofundamento, e vocês trouxeram isso, e o que eu chamo a atenção está muito mais ligado a ter usado uma história infantil de criança e não ter pensado mais especificamente nos alunos, tá bom? Vocês querem pontuar alguma coisa do que eu falei? Não, professora, é isso mesmo. A gente ficou muito em dúvida em relação de colocar qual história em quadrinhos, né? Aí eu pensei também na tirinha da Mafalda, só que aí é muita coisa, a gente fica em dúvida, aparecem esses questionamentos, mas é isso mesmo, é isso que a senhora falou. Mas o que é importante, Larissa, é que nesse momento a gente possa ir até falando para quando a gente estiver na sala de aula, a gente vai errar, tá? Eu erro muito até hoje com vocês, mas pelo menos alguns cuidados a gente ter mais claro, né? Quarto ano. O quarto ano, que foi do grupo da Maria Beatriz, Deusiane, Denise, Monalisa e Daniela. Primeira coisa, assim, a professora eu adorei, porque ela chegou animada. Olá, alunos, a nossa aula de hoje vai ser ótima, né? Então, essa energia do professor, gente, ela é sempre fundamental, assim, né? Então, a gente que, no meu caso, né, que fico trancada em casa, escrevendo, lendo, fazendo aula, fazendo pesquisa o dia inteiro, eu sempre falo assim, na hora que eu vou dar aula, ou que eu vou gravar a aula de vocês, eu vou, tomo banho, troco de roupa, passo, como diz a Maria Beatriz, um rebocozinho na cara, nem que for só um iluminador para ficar mais iluminada aqui, um batonzinho, coloco um brinco, porque a gente precisa de um ânimo, porque o nosso aluno, mesmo no ensino remoto, ele precisa de estar com uma energia, porque se eu estou aqui, se eu pegasse a roupa que eu estava à tarde, estudando, e viesse, não seria uma coisa legal, adequada, né? Então, eu gostei muito. Agora, como eu estava apresentando os slides, eu não vi quem era a professora animada. Quem era? Era a Daniela. Ah, tá, Daniela. E aí, o grupo, ele acabou que teve o problema, né, da questão da apresentação. O grupo se estendeu muito, mas eu gostei muito da forma como colocou. Então, assim, os objetivos estavam corretos, não conseguiu apresentar a atividade, porque o tempo já tinha passado. E aí eu já explico um pouquinho por que eu pego tanto no pé do tempo, tá? O tempo já tinha passado, mas o cuidado também tinha, gente, isso é tudo normal, assim, alguém falando no fundo, então é sempre bom a gente tomar o cuidado dessa coisa de desligar mesmo, porque aí acaba atrapalhando. A questão, né, que vocês bateram muito na tecla sobre o preconceito linguístico, e que é fundamental a gente aprender isso e reproduzir menos o preconceito na escola. E aí, por causa do tempo, ficou faltando a atividade. E vocês prepararam uma atividade muito legal, né? Que eu acho que se vocês tivessem apresentado qual era a temática, o plano de aula, e fosse na atividade explicando o conteúdo, teria dado muito mais certo. A gente teria tanto entendido o conteúdo, que foi muito legal a forma que vocês colocaram, como também feito a atividade, né? Que a proposta que é muitos de vocês fazerem uma atividade que mostre qual é o conteúdo, porque pensando em uma maior dinamicidade, tá? Mas tirando essa questão, né, que se estendeu, não deu tempo de fazer atividade, então ficou com essa falta. Então foi isso que eu senti maior, assim, dessa organização mesmo. Vocês querem pontuar alguma coisa? Professora. Oi, Beatriz.
Professora, surtei na organização desse grupo, surtei, falei horrores no grupo, saí do grupo, enfim, mas deu certo, né? E até pedi desculpa à minha amiga Deusiane, que eu me alterei, mas faltou um pouco de organização no nosso grupo. Na realidade, a gente não se atentou para a questão do tempo e também na organização de falas, né? Mas a gente fez nas melhores das intenções. E é isso mesmo que a senhora falou. Obrigada. Por nada. E o último grupo é o grupo do Francisco, do Fernando, da Eldinária, da Laiane e da Arícia. Teve algumas questões. Primeiro, o objetivo, vocês foi o segundo grupo que fizeram o objetivo para o professor e não para o aluno, né? Vocês podem dar uma olhada que vocês fazem os objetivos para os professores, né? E não para os alunos. Então, esse é um primeiro cuidado que é importante. O outro é o cuidado nas escolhas das imagens, que vocês também trabalharam com imagens de criança, né? E aí, sempre quando vocês forem dar aula para EJA, de trabalhar com imagem de adolescentes, jovens e adultos. A Laiane conseguiu aparecer. E aí, mesmo que no final o Francisco retomou e falou da atividade, vocês ficaram no conteúdo, explicaram o conteúdo. E, assim, o conteúdo é fundamental, ainda mais no quarto ano, que já é uma época de trabalhar a correção ortográfica. Mas, por exemplo, vocês poderiam ter escolhido um texto e deste texto tirar as palavras e apresentar já as palavras. Aqui é um oxítono, aqui é uma proparoxítono, aqui a acentuação é isso, né? O Francisco começou, né? Então, é importante, a gente tem esse modelo mesmo, de apresentar o conteúdo para depois trabalhar o texto, mas os alunos compreendem melhor quando a gente tira o exemplo do texto. Então, vocês trabalharam pontuação e algumas normas gramaticais, e aí não colocaram no slide a atividade, o Francisco falou, e a avaliação. Então, ficou faltando isso no trabalho de vocês, estarem mais específicos. Em vez, talvez, de ficar explicando a norma gramatical, vocês pegassem um texto e, como atividade, vocês já iam tirando do texto, que era interrogação, que é pontuação, qual que é a importância da vírgula, dessa respiração no texto, que os alunos iriam compreender melhor. Tá? E aí já seria atividade, né? E o que eu falei anteriormente, na atividade você já explica o conteúdo de uma maneira que os alunos entendam melhor. Então, o de vocês teve essa questão do objetivo, que tem que cuidar, o objetivo é de aprendizagem para os alunos, por isso que é importante. O Ellery falou isso com vocês, e é uma verdade dentro da BNCC, vocês buscarem as habilidades e poderem colocar essas habilidades enquanto objetivo, tá? Cuidar também, por exemplo, história em quadrinho não é um conteúdo. O conteúdo são gêneros textuais, e nesses gêneros textuais vocês vão trabalhar o gênero história em quadrinho. Então, ter esses cuidados, né? Então, no quinto grupo, é o quinto ano, as crianças, as pessoas, os adultos já sabem ler, escrever, eles já estão na época das correções e de entender a pontuação, as normas ortográficas. Então, era mais importante que vocês tivessem trazido atividade, e nessa atividade fosse discutindo isso. Então, são esses dois pontos, objetivos e a falta da atividade está nos slides. Vocês querem pontuar alguma coisa? O grupo 5? Não, professora. Não, Arícia. Gente, é isso, assim, eu gostei muito, fiquei super satisfeita da gente ter podido, né, de trazer essas microaulas, e a partir dessas microaulas a gente poder discutir um pouco de como ensinar, claro que muito rapidamente, mas de como pensar inicialmente o ensino da língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental, lembrando que o nosso público é o público de EJA, tá? Então, assim, foram boas. Como eu falei, o meu papel aqui de pontuar é muito mais para ensinar e para melhorar para os próximos, e para, quando a gente for para a escola, a gente poder agir de uma forma melhor. E aí, é isso.
tá? Vocês gostaram dessa dinâmica, mesmo no ensino remoto, pensando nas apresentações? Deu para entender a minha proposta? Sim, agora compreendemos. Pode falar, Francisco. Não, assim, eu queria, sobre a questão desse modelo de aula que, para mim, ele é muito novo, eu fico até um pouco tímido de frente das câmeras, porque... mas, querendo ou não, mas eu fico um pouco tímido, entendeu? Mas, assim, é legal. Agora, eu acredito que o tempo é um fator limitador, porque 10 minutos é bom? É inovador? Porque em cima de 10 minutos a gente pode tirar um proveito de 1h30 de aprendizado. Enfim, mas eu acho que se eu tivesse que fazer alguma ponderação em termos de reclamações, seria só em cima do tempo. Ótimas apresentações, ótimos seus comentários. Gostei demais quando a senhora falou que em relação ao meu grupo, que o foco teria que ser mais para um público de 5º ano, inclusive eu me deparei muito mais ainda, o meu gesto voltado para um público mais infantil ainda, infantilizado, essas coisas. Então, adorei. Muito obrigado. Por nada, Francisco. Olha, eu sou bem desinibida, assim, mas é sempre complicado. E eu tenho... gente, saber a gente não sabe. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu falei, eu vou ter que fazer isso, de ter vindo professor, assim, com todos os cuidados na minha casa, uma pessoa da UESP, do SESC, a minha sobrinha que fez pedagogia na UESP me indicou, então me ensinou a fazer Google Meet, me ensinou a abrir, como que abre a câmera, eu brinco com a questão do fundo, às vezes eu coloco, dependendo do lugar que eu tô, para vocês fundo, tem dia, mas assim, é um aprendizado mesmo, e entender que no ensino remoto, a gente, por exemplo, é impossível dar uma aula de 4 horas, por isso que é uma aula, e é impossível ser todo dia síncrona. Então, tem várias questões que a gente tem que pensar. E se você estivesse dando uma aula para a escola, por exemplo, as microaulas teriam que ser de 5 minutos. Se minhas alunas de estágio permitirem, um dia eu mando para vocês as microaulas que elas têm feito de 2,5 minutos. Eu estou aprendendo horrores com elas, sabe, Francisco? Porque pega cada dia um tema, tipo antônimo e sinônimo, tipo pontuação, e aí em 2,5 minutos. Eu tenho achado fantástico isso, assim, a forma como elas estão colocando. Quer falar, Darielle? Professora, você tem que enviar essa aula para a gente. A Iesa está até aqui, que a Iesa é minha monitora, e a Iesa faz estágio 3 comigo, né? Porque são alunas formandas e a gente tinha que ofertar, né? E eu que estou no estágio 3, eu falo que o problema é que todo mundo fica comigo, né? E eu estou trabalhando igual louca, eu estou dando estágio, estou dando metodologia, estou dando TCC, estou dando TCC2. Mas, assim, eu tenho aprendido muito, que se as meninas autorizarem, eu envio muito bonitinhas as aulas, assim. Elas se apresentam, elas falam qual o conteúdo, explicam o conteúdo, sabe? É bem bonitinho. A Iesa está aí ainda, Iesa? Oi, professora, estou aqui. Mas, né, Iesa, não tem sido uma experiência legal essas aulas de 2 minutos, 3? É desafiadora, mas tem sido uma experiência bem legal. Eu autorizo enviar minha aula, professora, pode enviar. Pode? Então eu vou enviar a aula para o nosso grupo de metodologia, para as meninas e os meninos verem como que é, tá bom? Tudo bem. Gente, é muito isso. Quer falar alguma coisa, Isa? Não. Gente, então era isso hoje, tá? Na semana que vem, só o Alexandre faltou. Então eu vou pedir para o grupo do Alexandre já avisar para ele, que é para ele assistir o nosso vídeo, ele vai ter que fazer um relatório e me enviar, tá? E depois eu discuto a pontuação com ele, para ele não ficar sem a nota, né? Da aula de hoje, que essa apresentação valeu 5 pontos, no geral os grupos ficaram entre 4 e 4,5, tá bom? Na próxima aula, vocês escolheram a aula assíncrona, né? Então, vocês vão me enviar o vídeo. Eu vou abrir o espaço para vocês, se for link, se vocês conseguirem fazer, passar para o YouTube, enviar link, aí dá para enviar lá pelo SIGA. Qualquer coisa, se não conseguirem, aí vocês enviam no grupo, tá bom? No nosso grupo aí tem como de enviar. Eu vou abrir para
dia 23, mas toda vez que eu abro uma aula assíncrona e eu tento ser correta, eu sempre deixo para o dia 30 como último prazo para me enviar, tá? Então, eu vou abrir a aula do dia 23 e vai estar lá aberta, e os grupos têm até dia 30 no máximo para me enviar, que é o dia que eu vou parar, vou ler, vou dar devolutiva e vou lançar as notas, tá bom? Combinado assim? Professora, Oi. uma dúvida sobre essa aula gravada. Ela pode ser assim, igual a gente está fazendo aqui no MET, a gente fazer a explanação, apresentar os slides normal, ou precisa ter todo aquele preparo? Porque eu já vi uma aula das meninas, que a senhora está falando aí do estágio. Eu já vi, elas fazem muito bonito, muito arrumadinho. Eu já fiquei preocupada, meu Deus do céu, não dou conta. Gente, ô Larissa, elas são, assim, não estou falando que vocês não são, tá, Larissa? Pelo amor de Deus. Elas pegaram um nível que eu adorei, assim, que eu estou aprendendo com elas. Tanto que eu pergunto, como que vocês fizeram isso? Como que vocês fizeram aquilo? Nas reuniões de estágio nossas. Mas, assim, pode ser pelo Meet, que é o mais fácil, tá? Vocês vêm, bonitinho, gravam, colocam o slide. Eu sempre, depois que eu gravei, eu passo para o YouTube para ficar mais leve para vocês e mando só o link que vocês conseguem abrir em qualquer lugar, não dá problema, tá? E todo mundo pode abrir lá um canal no YouTube só para essas coisas. Então, assim, Larissa, o sonho é ser padrão as meninas do estágio, tá? Mas, se não der, fique tranquila, pode fazer por slide, pelo Meet, apresenta o plano de aula de 10 a 15 minutos, que é a síntese que elas fazem também. É muito trabalho, elas reclamam comigo toda vez, o tanto que eu estou fazendo elas trabalharem, mas elas também me fazem, então é dos dois lados. Mas, assim, pode vir, apresenta o plano de aula, fala qual o conteúdo, propõe a atividade, fecha a atividade e fala qual o dever de casa, que tá ótimo, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Gente, essa é a última aula síncrona nossa desse ano de 2020. Tem sido um ano, assim, muito desafiador para todos nós. Eu agradeço a vocês pela parceria, fiquei muito feliz hoje dessa tentativa nossa de ter uma microaula, de pensar em uma parte mais prática dentro do curso. A gente vai vendo o que é possível. Então, amanhã eu vou gravar aula de matemática, tá? Então, até na hora da aula eu posso, que quinta é um outro dia que eu trabalho horrores, assim, então, às vezes eu termino a reunião do PIBID da RP, já tá pronta a aula e eu sento para gravar, porque é o horário que tem menos barulho. De manhã a internet aqui é ruim. E aí eu já posto para vocês, dia 23 eu vou abrir para vocês enviarem, então, aula de matemática e fecho. Então, agora eu só vejo vocês. Vocês lembram a data de quando eu vejo vocês agora? Eu acho que é só dia 6, não é isso? De janeiro? Exatamente. Gente, eu só tenho que ver... vamos deixar assim. Eu vejo vocês, então, dia 6 de janeiro, tá bom? Que aí eu vou dar uma aula... Eu tenho até que ver nosso planejamento, mas então a gente se vê em janeiro. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. Vocês vão ter uns dias para dar uma descansada, uma respirada, e a gente volta a se ver no próximo ano, tá bom? Beijo, obrigada, viu? Feliz Natal. Boa noite. Feliz Ano Novo, Feliz Natal a todos. Ô, Bart, você vai me ver muito ainda. Vou, professora, eu não posso deixar de lhe ver, não. Tem que aprender, tem que aproveitar, que eu estou terminando o curso, ainda falta um pouquinho, né? Mas enquanto eu estiver com você, eu tenho que aproveitar o conhecimento.